Ernesto, tudo bom? Menina, que live emperrada foi essa da semana Essa, passada, hein? mas vai, meu filho, agora vai, agora vai. É isso mesmo, é normal, ao vivo é assim mesmo, não tem jeito não. Acontece esses probleminhas. Hoje eu resolvi fazer aqui do lado de fora. A luz está meio estourada, está muito claro, mas vamos adiante, pelo menos está mais agradável. Vamos lá, vamos começar a falar sobre o nosso assunto, né? Que é um assunto, é, vamos dizer assim, profundo, mas importante da gente debater agora, né? Sobre o posicionamento do arquiteto nesse momento, né? Então, você está conseguindo ouvir direito? Tá? Tá conseguindo ouvir aí direito? Ernesto? Oi? Acho que ele está se arrumando ali ainda de som. Oi, tá conseguindo ouvir? Não Ernesto? consigo ver. Eu tô te Eu acho ouvindo um que pouquinho cortado, Mila, mas acho que eu entendi aqui de cortado. começo, né? Hum. Deixa eu tentar me apresentar ainda para quem não me Pronto, conhece, vamos tá? lá. Boa, boa. A gente fez a semana passada e agora eu não fiz, mas vamos lá, isso aí. Vá fundo. Acho que está tendo um Sua... atrasozinho, né? Da comunicação. Você consegue me ouvir bem? Bem, ouço sim, ouço sim. Então vamos lá, tá? Bom, meu nome é Ernesto Carvalho, eu sou arquiteto e urbanista, já me especializei em conservação e restauro já há muito tempo. Algumas meio que me conhecem dessa área principalmente e da área Uhum. acadêmica e ensinando já um tempo aí a parte de urbanismo, conservação e restauração, história da arquitetura, né? Recentemente aí doutor em urbanismo, tá? E a gente, outro dia, conversando com Mila, a gente teve a ideia de pensar um pouco sobre como é que está o papel nesse momento, né, para a gente Uhum. poder discutir, né? Uhum. E esse ponto agora ele se confunde aí em vários momentos, tá? É onde a gente queria começar esse tema de hoje, né? Paralelo a isso, eu queria falar um pouquinho, um meio minuto aqui com vocês sobre a Casa da Ponte, que é a Que é um nossa ONG trabalho situada no Pelourinho, em que a gente muito desenvolve legal. aí conteúdos na área de música sinfônica, não é? E de conservação e restauração e Patrimônio. história da arquitetura e da cidade. A gente tem uma série de programações aí acontecendo. Algumas lives também virão aí em função disso. Vocês estão Uhum. convidados a curtir aí, ou no meu perfil, não é? O arroba Ernesto de Carvalho 45, tá? Ou o No arroba caso. casa underline da underline ponte. Eu estou entrando aqui hoje em outro perfil porque a conversa da Probleminha. semana passada não deu certo justamente porque meu celular travou a tela e aí a Mila perguntou se a gente podia fazer hoje. Eu falei, vamos fazer, porque a gente não pode ser menor do que as dificuldades que aparecem no caminho. Então aí, bom Não pode dia ser e boa tarde, vencido. né, para todos vocês. Já que você falou na Casa da Ponte, deixa eu falar um pouquinho sobre esse tema. A Casa da Ponte, na verdade, você acaba explorando muita coisa do projetos de arquitetura ligados ao patrimônio, a questão da conservação, do restauro. E como acontece isso? Porque eu acho que é um caminho que muitas pessoas de arquitetura, muitos profissionais de arquitetura não trilham, né? Quem está mais em escritório não trilha esse caminho de projetos de apoio ao patrimônio, vamos dizer assim, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso também, da importância disso? Eu acho que vale a pena, tá? Que é um assunto, muitas vezes, que as pessoas não têm nenhum domínio, né? Tá tendo um delay, né? Tá tendo um atraso aí para você ouvir. Sim. A gente aborda uma série de conteúdos, tá? Uhum. Falar de restauração e conservação em Salvador é falar de espaço urbano também, né? Isso. E também essa ligação com o urbanismo que sempre teve, na verdade, a primeira vez que eu ensinei na Faculdade de Arquitetura da UFBA teve a ver com urbanismo, mas absolutamente transversos na cidade. A Uhum. ideia da Casa
Ponte é trazer aqui alguns conteúdos que são transversos aí à questão de arquitetura. A gente fala de conteúdos exclusivos de urbanismo, como mobilidade, como acessibilidade. A gente fala da integração também do urbanismo com patrimônio histórico e do urbanismo aliás, e patrimônio histórico enquanto patrimônio histórico como a gente normalmente conhece. E desenvolve também projetos e ações de educação, né, ligados a projetos e obras de restauro. Como conselheiro do CAL, né, a gente tem abordado aí também uma série de questões sobre a cidade e sobre os momentos que o arquiteto em si tem vivido. E aí a ideia do nosso bate-papo hoje, não é conversar um pouquinho aí com o mercado, conversar um pouquinho com os arquitetos, para que a gente consiga entender mais ou menos aí quais são as propostas, quais são as proposições, quais são as saídas, quais são as novas ideias que têm surgido aí nesse momento, né? E daí, né, Mila me jogou na pequena área, está me jogando para dentro do gol agora e a gente vai começar a conversar direitinho sobre isso. Eu acho que é importante, Ernesto, a gente deixar essa relação bem estreita entre conservar esse espaço, conservar esse patrimônio e a gente poder utilizar ele, viver ele. Porque se ele fica como simplesmente um museu no sentido de que está lá e que não é vivido, ele acaba sendo um problema, né? Eu entendo que a gente só consegue manter esse patrimônio se a gente conseguir que a população, que as pessoas vivam ele, né? Então, acho que é uma outra forma de pensar esse espaço urbano. Enquanto a gente não possibilitar esse uso, e aí a gente tem que ter segurança, tem que ter a área toda de acessibilidade, que a gente inclusive vai conversar aqui também essa semana, mas se a gente não tornar isso acessível de uma forma geral, esse patrimônio, ele morre, né? Ele deixa de estar no tempo e no lugar que ele, né, do dia a dia, vamos dizer assim. Como que você vê essa relação e o que está sendo trabalhado hoje aqui na cidade em relação a isso? O que você me fala aí? Mila, desculpa, eu tô com sua transmissão interrompendo. Se você puder digitar. Você quer tirar o Wi-Fi? Você quer tirar o Wi-Fi do celular? Não, aqui, Tá não, sem aqui eu Wi-Fi? tô se você consegue me ouvir bem, na verdade, eu que acho que não estou conseguindo te ouvir completamente. Se você puder resumir a pergunta. Sim, eu resumo. É porque eu tô vendo que você está ouvindo depois que eu paro de falar, né? Tá tendo um delay aí para chegar em você. A pergunta foi o seguinte: como é que você entende essa relação de usar esse patrimônio, de viver esse patrimônio para que ele não morra? Ou seja, o patrimônio não é só um museu que fica lá, que a pessoa olha, e museu no sentido de não ser palpável, a gente não poder viver ele, tá? Então, como é que a gente vive, já que Salvador, como você falou, manter o patrimônio em Salvador é manter a vida, ou é manter o urbano, né? Que o Pelourinho todo é um patrimônio só, né? Não é só uma edificação ou outra, é todo ele. E outros lugares de Salvador, né? Então, essa relação aí de cuidar desse patrimônio, a importância disso, mas de conseguir possibilitar que as pessoas acessem ele. Entende? Tá tendo um atraso para você, né? A possibilidade que as pessoas acessem ele. Tá tendo um atraso na transmissão. É um pequeno atraso, mas vai. Delay, eu volto um pouquinho ao tema. Eu volto um pouquinho ao tema de que a gente entende a questão do patrimônio dentro de uma questão mais ampla, entendeu? E essa questão mais ampla, ela vai permeando aí uma série de camadas históricas, físicas da cidade, né? Porque, assim, em alguns momentos, o patrimônio histórico, ele é um tema bastante transverso, né? Esse é um ponto. O urbanismo, por sua vez, também é bastante transverso e acaba criando um pouco essa relação aí com as novas formas da gente entender a arquitetura, tá? Eu me lembro já de alguns anos, quando a gente montou o Arquimemória aqui em Salvador, o Arquimemória 3,
ele já está para se encaminhar para a sexta edição, que o Arquimemória 3 tratou de patrimônio quase que isoladamente, o Arquimemória 4 tratou de pesquisa acadêmica e urbanismo, né? E o Arquimemória 5 de outros condicionantes, né? A junção de patrimônio histórico com urbanismo, ela é muito direta. Ela é muito direta porque, assim, a grande discussão hoje sobre patrimônio histórico é tentar alçar uma condição de ambiente vivo, urbanisticamente falando, Sim. tá? Da gente tentar integrar os tecidos históricos não como partes velhas da cidade, mas partes já edificadas, partes consolidadas, partes com forte caráter de cultura e de identidade, de uma série de questões, desde a questão negra até a questão do século XIX, como ela formou a nossa arquitetura, dentre outras Sim. coisas. E isso Colonial. passa um conteúdo chamado história da cidade, como a cidade em si ela cresceu, tá? História, patrimônio, a gente não precisa falar necessariamente só de patrimônio tombado, tá? Porque o patrimônio tombado é aquele que está registrado, é aquele que está catalogado, é aquele que de alguma forma está dentro de uma expectativa ali de leis e de preservação bastante peculiar, tá? Mas outras coisas não são patrimônios também. Para o arquiteto, a questão do epux, a questão do modernismo, a questão das formas com que nós tratamos a cidade, ela traz para a gente também uma outra noção de patrimônio, que é um patrimônio mais afetivo, as relações sociais típicas da Bahia, e é um pouco assim ao que a Casa da Ponte veio. A música, já que a Casa da Ponte ela se divide em música de um lado e patrimônio do outro, e urbanismo é patrimônio, a gente quer entender o seguinte: na música, qual é a melhor razão da música brasileira, da música baiana e da arquitetura também como arquitetura brasileira e como arquitetura baiana e os seus desenvolvimentos, que é o urbanismo, né, dentro de todo o cenário, digamos assim, ou a diversidade de cenários que Salvador e a Bahia propicia. Então é nessa expectativa em si que a gente quer entender a relação de patrimônio sem sair uma da outra, porque se eu falo numa cidade como Salvador, que lida com patrimônio, que o patrimônio depende do urbanismo e vice-versa, o diálogo é saber pesar dos dois lados aí como conduzir uma questão e a outra de forma a transformar a cidade num organismo vivo. Por exemplo, né? Eu, como conselheiro do CAL, participei do plano de mobilidade de Salvador, executado pela Prefeitura de Salvador, em que houve uma preocupação aí de tentar aproximar a questão da mobilidade e da acessibilidade aos centros históricos. Isso é um ponto que está lá, inclusive, no Plamob, isso é muito importante da gente buscar. Que é um grande Outra é desafio, a né? mobilidade da Porque cidade como um todo. Então, assim, percolando todos esses lados, na verdade, que a gente vai encontrar uma razão própria de traduzir na nossa arquitetura, no nosso patrimônio, no nosso urbanismo, uma razão tipicamente baiana de ser. é um desafio grande em Salvador, porque a gente está sempre com, né, com muita. Uma razão tipicamente baiana de ser. Está voltando aqui para mim o seu áudio todo. Porque a gente está sempre com muita. Uma razão tipicamente baiana de ser. Tá voltando, você está com dois celulares, né? Tá voltando todo o som. Tá dando uma interferência grande aí. Tá repetindo. Não? Engraçado, tá fazendo um eco danado. Mas assim, o que eu percebo é que a mobilidade acaba, principalmente no centro histórico, que a gente chama aí o Pelourinho, e essa área fica bem complicada por causa das subidas e descidas da própria geografia, né? Da própria topografia, que diga, do local, né? Você está conseguindo me escutar? Oi.
Ernesto? Tá demorando muito de chegar nele as coisas. Tá Tô. conseguindo? Tá. Tá, é porque eu acho que tá realmente com um atrasozinho. Mas então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a questão do restauro, é, do tombamento, melhor dizendo, atrapalha ou ajuda a restauração? Como que você acha que acontece isso? Porque às vezes eu vejo as coisas serem tombadas, não acontece nenhum tipo de intervenção, porque por N motivos, às vezes certos, às vezes eu acho que não certos, e a coisa, e o monumento, ou aquele edificação acaba se desgastando mesmo, né? Então, como é essa relação aí de tombamento com a manutenção desse espaço? O tombamento é uma ação imposta, e se for de um dono, vamos dizer que seja um bem particular, essa pessoa é obrigada a manter, se ela não tiver a condição de manter aquilo de acordo com o tombamento. Como funciona isso? Deixa eu chegar lá a pergunta. Você me fez um monte de perguntas em uma só, Ao mesmo tempo. Uhum. né? E aí eu vou tentar te responder da melhor Fala aos forma pouquinhos. possível, porque isso não é uma pergunta simples de se responder e é uma pergunta que inclui aí uma série de outras variáveis. Tem sido muito difícil de se preservar o patrimônio, tanto na sua arquitetura quanto no seu urbanismo. Isso forma um conjunto só para a gente, né? Mas a questão principal são os desafios que se interpõem a partir do que você perguntou. E aí eu queria citar alguns exemplos, tá? Na semana retrasada, eu tive conversando com a arquiteta Mila Liberato, no programa dela, na livezinha dela lá, Chá de Camomila, muito bacana, recomendo aí a todos. A gente esteve conversando sobre restauro e sustentabilidade, né? Em que a especialização em sustentabilidade voltada para a arquitetura tem se desenvolvido muito mais rapidamente do que digamos assim, a flexibilização sobre leis de patrimônio tem permitido. Isso é um desafio. Sim. É um É. desafio porque eu não posso utilizar determinados equipamentos, ou ainda não posso utilizar determinados equipamentos, dentro das edificações ou fora das edificações, de forma a criar, digamos assim, barreiras de visualização, barreiras no contato com a identidade daquela arquitetura. Esse é um ponto. Um outro ponto e que torna muito difícil a questão da leitura urbana e da atualização dos tecidos urbanos, notadamente na questão da mobilidade, é tentar imaginar como seria a implantação de um metrô no centro histórico ou para o centro histórico. A quantidade de restrições que a gente ainda vê sobre patrimônio ainda é muito grande. Os diálogos parecem que nem sempre estão abertos, mas eu tenho fé de que eles estão melhorando muito, né, para que a gente alcance uma nova razão de ser. E por que essa nova razão de ser? Porque o patrimônio histórico, os centros históricos em si, eles já são centros edificados, né? E como sendo, seria um grande desperdício, falando aí em sustentabilidade agora, simplesmente deserdá-los e que eles apodreçam aí a míngua, porque as pessoas não conseguem lidar com os aspectos culturais, artísticos, arquitetônicos e legais no que diz respeito à conservação e restauração. Então é um desafio para o restaurador. Uma resposta a esse desafio foi o fato da gente ter ido de volta para o centro histórico, viver a arquitetura dentro do centro histórico novamente, que foi onde eu comecei a minha formação, para tentar entender essas razões desses problemas, não somente como técnico, mas como espectador ali de primeira poltrona, espectador ali e sofredor ou
ou favorecido pelas novas Uhum. políticas que a cidade e o Estado têm criado no que diz respeito ao patrimônio. Esse é um ponto. O segundo ponto é, assim, o tombamento atrapalha ou é positivo ou é benéfico nessa questão? Eu acho que não existe nada nesse sentido que seja como é que eu vou explicar, só benéfico ou só danoso, tá? Uhum. Assim, o que é que ocorre, né? Ocorre que a gente precisa entender que um patrimônio tombado, ele tem acesso a uma legislação, a uma possibilidade de financiamento, tá? A um enquadramento sobre benefícios fiscais. Hoje, por exemplo, com Uhum. IPTU e outras questões, né? Principalmente nas áreas históricas, isso é um benefício, tá? Sim. O outro é que algumas pessoas não consideram como benefício porque interfere, digamos assim, nas possibilidades do prédio, trazendo para esse prédio uma nova condição de, digamos assim, de empecilhos técnicos e burocráticos, né, para a solução desses problemas vividos no dia a dia, por exemplo, para um morador Uhum. de um edifício como a Oceania, tá, que de repente, de uma hora para outra, se viu habitando um imóvel de valor histórico que sempre foi, mas agora tombado. Então, o que é que isso traz? É preciso que a Sim. comunidade de arquitetura, é preciso que a comunidade, a sociedade civil se junte aí no sentido de buscar uma razão própria para também dialogar, saber dialogar com os órgãos de patrimônio, quais seriam as melhores soluções e as dos órgãos de patrimônio, obviamente, ouvirem também e trazerem um Uhum. diálogo importante, porque se não houver diálogo, o resultado é o que está interposto, a gente vê a contínua degradação do centro Degradação. histórico e isso não é uma coisa legal. Não. Não, se não for utilizado, ele vai degradar, né? Qualquer coisa que não for utilizada vai degradar. Então, se ele é tombado e cria-se uma falta de diálogo, como você falou, onde possibilite esse uso, né? Vai ter um resultado de degradação com toda certeza, tá? Então, isso me preocupa um pouco, porque eu vejo, já tive alguns casos próximos meus de ter bens tombados por exemplo, ser particular e a pessoa não ter condições de manter aquilo ali. E aí, quando tenta fazer talvez um outro uso para aquele espaço, encontra muitos empecilhos para isso. Lógico, como você falou, respeitando toda a questão do patrimônio mesmo, porque também já, se a gente não tivesse tombado bastante coisa, a gente já teria perdido muito da nossa história, né? Muita coisa já foi destruída, né? E às vezes por ótimas razões, né? Da tecnologia que chegou, do metrô e etc, né? E que aí vai destruindo toda uma história né, sem freio, vamos dizer assim. Então isso incomoda, né? E como é que o arquiteto, vamos lá, alguém que está fazendo um projeto num bem tombado, você consegue dar um beabá aí de todo esse processo para poder facilitar quem nunca trabalhou com bem tombado, o que, que tem que fazer? Me fala um pouquinho aí, já que você tem toda essa experiência nesse caminho. A pessoa tem que procurar o órgão, né, de tombamento, que pode ser o IPHAN, o IPAC, né? O IPHAN é federal, não é isso? Me ajude aí, essa não é tombamento, essa área de patrimônio não é muito minha área. Mas, assim, de uma forma geral, a gente tem o IPHAN, o IPAC, né, que é o local, seria isso? E aí você tem tombamento federal, estadual e municipal, não é? Clareia aí pra gente isso aí. Se chegar a pergunta nele. Eu gosto de ver você perguntar uma coisa, porque você pergunta, mas a pergunta tem umas 20 perguntas por detrás aí que a gente precisa responder de maneira alinhada, tá? Mas está Vamos demorando tentar tanto de entender chegar a isso aí. pergunta que eu O tenho que tempo da fazer nossa várias. live, por favor, controle o tempo. Deixa eu ver Vamos aqui. lá. Primeiro, é preciso entender o que é que se protege, né? E para quem se Uhum. protege. Tá? Estado, município, União, todos eles têm leis de tombamento e essas leis de tombamento
digamos assim, estabelecem um reconhecimento dentro de um espectro. Algo que é Sim. importante só para uma cidade, algo que é importante só para o país, algo que é importante só para o Estado, não é? E aí, essa catalogação, essa lei de tombamento estabelece um responsável, um órgão responsável para o tratamento disso, que aí, no caso, seria a prefeitura municipal, né? Seria a prefeitura através da Uhum. Secretaria de Cultura e a Fundação Gregório de Matos, ou o Estado, o governo do Estado da Bahia, através da sua Secretaria de Cultura, juntamente com o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC, ou a União através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá? Uhum. De que qualquer que seja o tombamento, nós estamos falando de uma edificação e ela precisa ter a autorização da prefeitura para, para se edificar, para se reformar, então tem que passar por todas essas instâncias de análise, tá? Uma questão que a gente que é digna de menção é que hoje o processo de aprovação ele está um pouco mais demorado do que o que costumava ser. Antes você encaminhava um projeto para o Escritório Técnico de Licenciamento e Fiscalização, que era o ETELF, que tinha um membro da Prefeitura, um membro do Governo do Estado e um membro do IFAM, para dar um Uhum. parecer conjunto sobre aquele projeto que você Estava subscreveu para propondo. aprovação do IFAM. Tá? Hoje, infelizmente, apesar do avanço do Foi o Simplifica, também da Prefeitura Municipal de Salvador, o que houve é que você agora vai ter que fazer essas instâncias de aprovação em separado. Então, você vai ter que encaminhar para a Prefeitura, você vai ter que encaminhar para o IPAC, você vai ter que encaminhar para o IFAM, conforme for o caso, e aí obter essas aprovações até que você tenha, digamos assim, uma aprovação final. Eu acho que é um retrocesso, né? Inclusive, parece que existe já uma tentativa aí, a partir da Universidade Federal da Bahia de se juntar essas instâncias de análise numa só, para que você tenha um consenso em uma área cujas aprovações têm critérios objetivos, técnicos, científicos de um lado, ligados à patologia das edificações, ligados a questões estruturais, e outras questões que são subjetivas, ligadas à interpretação daquilo que a gente entende que é o patrimônio cultural e o patrimônio artístico. Estamos falando de arte e não de De arte ciência, também. né? Então, Uhum. esse é o primeiro ponto, tá? Eu vou citar aqui o exemplo do Cemitério dos Ingleses, que é uma restauração bem sucedida, patrocinada pela Fundação Clemente Mariani e as empresas do Grupo Mariani, ali em 2006, né? E que eu acho que é um caso muito bem sucedido de intervenção, porque ele começa com um projeto de base cultural, ele é tombado pelo governo do estado, né? Esse projeto foi levado à época à Câmara do ETELF para aprovação, a aprovação foi total do projeto. Uhum. Disso nós inscrevemos o projeto para um patrocínio cultural, que só esse patrocínio, a partir de leis de incentivo, só pode ser se o bem for tombado. Olha aí uma vantagem Sim. do bem ser tombado. É legal Então, você falar isso. ele Uhum. foi financiado pelo projeto Faz Cultura do governo, do então governo do estado da Bahia à época, né? Ele acabou sendo transformado numa obra de restauro, tanto artístico quanto arquitetônico. Muita coisa relevante sobre a história britânica na Bahia foi descoberta na época. Eu acabei transformando esse projeto também num projeto de mestrado, então defendi o projeto de mestrado sobre esse modelo, essa abordagem de análise arquitetônica a partir da história, a Uhum. partir da iconografia, né, do Uhum. cemitério dos ingleses. E acabei, veja bem, publicando isso sobre a forma de um livro na Alemanha, né? Então, assim, Uhum. são as diversas formas que o patrimônio pode encontrar de desdobramento, tá? Isso. Numa Uhum. obra que reuniu mais de 100 pessoas, num projeto que reuniu mais de 12 a 15 pessoas só para o desenvolvimento do projeto,
numa tese, para você ter uma ideia, eu já fui a 3 países diferentes para poder mostrar os artigos relativos a essa tese. Na época, veja bem, na época no Brasil só tinha esse caso, que era o caso de restauração de cemitério patrimonial. Só anos depois é que o cemitério da Consolação, agora recente, veio também fazer o restauro de um patrimônio parcialmente tombado. Então, esse é um exemplo de patrimônio em si É. pode ser positivo, e o tombamento pode ser positivo. É um bem na cidade muito importante, num lugar muito importante da cidade, e as pessoas estão aí agora para tê-lo, inclusive pode ser visitado. Eu gostei até desse exemplo que você deu, porque puxa por uma coisa muito interessante, a questão do patrimônio relacionado a cemitérios, né? Que a gente não dá muita atenção no Brasil, aliás, nenhuma atenção, mas existe todo um mercado aí em cima disso, do necroturismo. Eu orientei um trabalho de iniciação científica sobre isso, bem interessante, como essa, né, é um patrimônio realmente, é uma coisa de história ali, bem forte dentro dos cemitérios, que é uma coisa que no Brasil a gente não. A gente viaja às vezes para fora do país, vai visitar o cemitério onde está enterrado não sei quem, porque a gente vai até cemitérios visitar num turismo, né, num necroturismo, como eles chamam, mas a gente não acaba não tendo esse cuidado aqui. Então, bem legal você falar sobre isso. Realmente eu lembro bem desse seu trabalho, que teve uma repercussão bem legal. Então, voltando aqui ao que a gente falou, na hora que você tem um tombamento, você tem restrições, né? Porque você tem que passar por todas essas instâncias, como você falou, mas também tem um apoio de muitos incentivos e projetos que abraçam essa questão do tombado, né? Do bem tombado. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas resistem um pouco a fazer qualquer coisa, porque falam assim, é tombamento, não vou nem me meter nisso. Mas, como vocês falaram, né? Aí, como você já falou aí antes, e até Mila completou, e tem que se alinhar realmente, tem que assim, alinhar as 3 instâncias. Só que, aí a minha pergunta, você tem um patrimônio sobre um patrimônio tombado no nível federal, ele teria que passar pelo municipal, estadual e federal. Tem que aprovar nos 3, ou só no federal e vem de baixo para cima. Já que a gente começou a falar disso, agora eu estou procurando aqui sobre isso, né? Tem alguém falando aqui também, ó, Celeste Leão, que tem pouca bibliografia sobre cemitério, realmente. É, isso aí, que fica numa área nobre, mais bonita da cidade, é isso aí. Mas sim, voltando às minhas 1000 perguntas, porque como está demorando de minha pergunta chegar, eu faço logo um monte. E aí espero para ele responder. Então, eu queria saber essa questão dos benefícios, a gente já falou alguns, né? Dos problemas, a gente já falou outros. Vamos lá. Tá chegando. A resposta chega, que aqui tá. Então, vamos lá. O primeiro ponto é entender que a arquitetura de restauro, de conservação e restauro, ela é uma especialização. Ela é uma especialização em nível de pós-graduação, tá? Sim. E que é muito difícil para um arquiteto apenas graduado de exercer e de entender toda essa complexidade relativa a leis de patrimônio, a linguagens artísticas, a linguagens arquitetônicas, e conseguir, a partir daí, estipular um produto que seja viável, um produto que seja durável, né? E um produto Uhum. que, digamos assim, volte à comunidade da melhor forma possível, tá? Esse é um ponto muito importante. Então é preciso que se entenda, inclusive, de leis de proteção de patrimônio, de mecanismos e dispositivos legais, desde Lei Rouanet, desde Faz Cultura, Uhum. bancos que apoiam essas iniciativas como BNDES, todos eles absolutamente muito específicos. Então o restaurador acaba sendo também um conhecedor de não somente da história da cidade, da história da arquitetura, ele vira um historiador para poder ter o melhor senso crítico para Sim, lidar com o valor histórico, o valor artístico e o valor cultural, como ele verdade. também, né, acaba sendo um conhecedor por força, por obrigação, de todo esse capital de conhecimento
que se ele não entender como funciona, o projeto dele perde muito valor. O projeto dele perde amplitude, tá? E é por isso que eu cito esse caso do Cemitério dos Ingleses, porque assim, a gente vê muito projeto entrando no mercado e que a gente vê uma série de problemas de conservação, projetos às vezes caros, obras às vezes caras, e que acabam tendo problemas de manutenção e que vão fazer com que esse patrimônio morra novamente, certo? Então é aí que a gente precisa estabelecer essa melhor razão de diálogo sobre essas condições, né? E tentar entender como é que a gente pode andar sobre isso. É uma área muito técnica, é uma área que tem que lidar com uma série de pensamentos e às vezes opiniões muito diferentes, tá? A Bahia é um grande produtor de profissionais na área de história, na área de música, na área de arquitetura e principalmente na área de restauro. É um produtor de respeito, inclusive, de todas essas qualidades. A gente precisa estar atento a isso. E é importante se entender que você precisa estar com o melhor, digamos assim, com um profissional que entende disso, tá? Da mesma forma que uma pessoa, digamos assim, tenha tido um problema médico, torceu o tornozelo, você não vai chamar neurologista, você também não vai chamar o fisioterapeuta para consertar uma cabeça quebrada. Então, cada especialidade dentro da sua função, da sua utilidade, senão a gente corre um risco muito grande aí de piorar essa situação. Tá? Um detalhe muito interessante é que um imóvel abandonado, ele se degrada 3 vezes mais rápido do que um imóvel não cuidado. Né? Porque o abandono, às vezes, não considera o conserto de uma goteira, de um pequeno vazamento, coisa que um bem mal conservado, às vezes, considera. Então, ele acaba se degradando muito mais rapidamente. Esqueci alguma coisa na sua pergunta, que é tanta pergunta que eu tenho que anotar. Não. Acho que você respondeu, acho que você respondeu. Isso aí, exatamente o que você está falando. Se não tiver um projeto que se sustente, isso não acontece, né? Agora, existe o tombamento também em níveis, né? Por exemplo, você tem um tombamento, deixa eu dar um exemplo. Eu estava trabalhando para uma prefeitura no interior da Bahia, né? E uma igreja, ela tinha um valor histórico arquitetônico incrível. E aí, há uns anos atrás, alguém foi lá e resolveu fazer uma reforminha nela, destruiu a igreja toda. E aí eu fui buscar como é que eu conseguiria fazer um tombamento naquela igreja. Arquitetonicamente, se você tentar voltar ao que tinha, ele já perdeu o valor. Então não tem como você voltar ao que tinha, porque aí você já perdeu que, né, pela reforma que fizeram irresponsável, você já perdeu todo o valor arquitetônico daquilo. Mas como a igreja era a igreja matriz e toda a cidade se formou a partir dessa igreja, aí você teria um tombamento para a formação daquela comunidade, daquele município como um todo, daquela vila que se tornou um município, que se tornou uma cidade, né? Então teria essa opção também. E aí, assim, aí não tem essa coisa do reverter uma coisa que já foi destruída, né? Então acho que essa é a importância da gente cuidar do patrimônio aí. E usar, porque não adianta fazer e deixar o poder público ter que manter isso, né? Porque isso não existe. Fazer para poder o poder público manter. No Brasil não tem o hábito de dar manutenção, é verdade, Celeste. Esse é um problema, porque a manutenção é o que vai segurar todo esse patrimônio, né? Então deixa eu esperar um pouquinho para chegar nele ao comentário. O poder público tem perdido muito a confiança da população no que diz respeito à manutenção dos parques históricos, dos prédios históricos, mesmo que isoladamente. Tá? Isso é um grande problema. Tá? E é preciso que a gente entenda isso aí dentro da melhor razão. Tá? O que me lembra que eu não te respondi uma questão anterior.
Se um imóvel é tombado em nível federal e eu preciso apresentar ao Estado para o projeto, não. O regimento ele estabelece um nível de responsabilidade. E a apresentação de um projeto para análise, ele vai somente a essa questão. Mas é preciso que a gente entenda que muitas vezes um imóvel antigo, conforme o exemplo que você citou, ele não tem somente valor arquitetônico. Ele tem valor de memória, ele tem valor artístico, ele tem valor social, tá? Se você for tentar entender mais ou menos essa comparação, a gente tem aqui muito na Bahia dois casos que se, digamos assim, contrapõem na questão do patrimônio, e eu cito aqui para vocês dois exemplos, além do que eu já tinha citado para vocês antes. O primeiro é o caso do Marista. Tá? O Marista não era tombado, na possibilidade desse prédio ser demolido para a construção de um edifício de apartamentos, mais um lançamento na cidade e tal, comoveu uma comunidade ao ponto de fazer com que o patrimônio, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC, procedesse ao seu tombamento provisório, o que dá a mesma proteção do prédio. É um prédio representativo do ponto de vista da arquitetura? É um prédio inédito? Isso tudo são questões, mas para aquela comunidade que tinha uma relação afetiva muito forte com aquele prédio, isso era motivo suficiente para que ele fosse preservado. Isso não há o que se discutir como as pessoas se sentem com relação ao seu patrimônio. É o que a gente quer, na verdade. A gente quer ouvir das pessoas o que elas têm a dizer sobre o seu patrimônio, né? E isso é um ponto muito importante. Do outro lado, a gente tem, por exemplo, muito patrimônio de relevância da cultura africana aqui na Bahia. E a cultura africana traz muito mais a questão da imaterialidade e a preservação das relações imateriais do que o material. Eu lhe cito um exemplo grosseiro, mas um exemplo interessante, é o seguinte, olha, uma porta, uma janela, uma ferramenta, um instrumento de devoção ali que tenha se perdido, que a sua matéria tenha estragado, que tenha acabado, ele pode ser substituído por outro e lutar de acordo com as leis das religiões afrodescendentes. O que, na corrente de restauro italiana, que basicamente é a que nós seguimos aqui na Bahia, que todos nós fomos formados, a matéria é muito importante para a conservação, né? Então, assim, é importante que as pessoas percebam que a arquitetura, ela é criada, ela é criatura e ela é cenário para a vida do arquiteto, para a vida das pessoas. As pessoas, às vezes, não se dão conta num determinado momento de qual é a importância desse prédio e no outro momento elas não podem viver sem aquilo. Quando está na iminência de uma destruição, as pessoas de repente se imbuem de um pensamento mais preservacionista, não podemos, etc. e tal. Foi o caso do cemitério dos ingleses, que assim, durante décadas ele passou esquecido na cidade, e depois que ele foi restaurado, ele passou a integrar aí, inclusive, circuito de duas redes, uma nacional e duas internacionais, aí na questão da preservação da arte e da cultura cemiterial. Havia, inclusive, uma série de lendas sobre eles que também se resolveram com o tempo. Mas, assim, a nossa função é entender que o imóvel, o objeto arquitetônico, ele não tem que ter somente o valor arquitetônico, ele pode ter também o valor artístico, ele pode ter também o valor histórico, ele pode ter o valor sociocultural, e isso é que fortalece, digamos assim, aquilo que a gente quer preservar. Perfeito, perfeito. Deixa eu te falar, agora que eu me dei, a gente tem 15 minutos e a gente não falou do papel do arquiteto nesse momento da pandemia. A gente acabou fugindo para o lado de restauro e manutenção. Então, o que você queria falar sobre esse momento agora nosso, né? Te fugiu do assunto, mas tudo bem, foi ótimo.
Aqui agora a gente tem motivo para live. Eu não vou, eu não vou corromper as relações cavalheirísticas aí no sentido de quebrar o raciocínio da minha, como é que diz, da pessoa que me convidou para participar dessa live, entendeu? Mas assim, a gente vive um momento muito confuso agora, porque ele está cheio de incertezas e ele se soma aí a tantas outras condições aí trazidas para a gente que trazem novos desafios aí, felizmente vários com boas respostas, tá? Que momento atual é esse? A primeira coisa que se pergunta. O primeiro é ainda o momento decorrente de uma crise política, econômica e que também é moral e de costumes, né? Geral. E que é seguida por um momento de pandemia. E antes dessa pandemia, a gente teve também uma crise imobiliária muito forte que afetou o nosso mercado, tá certo? Então, assim, aquelas coisas que eu acho, inclusive, fantásticas, assim, o Lula dizia que a marolinha ia chegar no Brasil, sabe, a crise, se referindo ao colapso da bolha imobiliária americana, e ela nos atingiu anos depois, numa força muito grande, notadamente para os arquitetos. De marolinha, não teve nada, certo? Então, se você juntar o nosso momento atual com tudo isso que a gente está vivendo agora, a gente vai ver o quê? Tá? Primeiro, tá? Apesar de toda a sensação de desespero que a gente sente hoje, né? Antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, tá? Muito cuidado com os profetas do apocalipse da pandemia, tá? Tem muita coisa para o arquiteto interferir e eu tenho visto muitas ações aí de arquitetos aconselhando as pessoas a fazer áreas limpas, ajudando a organizar seus condomínios e suas ruas, sabe? Então, assim, tem por onde o arquiteto trabalhar. Recentemente eu vi um edital de convocação de arquitetos para uma empresa brasileira que, tá? O período é de bom senso, é de reorganização de uma vida cotidiana e com isso de nossa vida profissional, o que nos empurra aí por uma nova condição, digamos assim, e de tentar imaginar o que é que muda, o que é que será e qual é o papel do arquiteto agora. O primeiro caminho, assim, que a gente tem discutido muito em alguns fóruns de arquitetura, tanto dentro da cidade quanto fora da cidade, é que assim, a afirmação dos processos remotos digitais, eles são priores a toda essa questão, certo? Por que isso? Porque a gente ouve falar de que a pandemia do coronavírus, do Covid-19, ela é trazida, ela é uma questão única e exclusiva de saúde, enquanto que nós entendemos, os arquitetos entendem que essa é uma questão urbana. Há de se ver que os maiores centros, os centros mais populosos foram os que mais sofreram e os que tiveram, inclusive, as taxas de letalidade mais altas. Significa que todo aquele princípio de aglomeração que nós criamos nos metrôs, nas estações de trens, nos aeroportos, nos estádios, nas festas, que tudo aquilo ali não estava indo na linha certa. Aliás, se tivesse, a gente não estava nessa situação aqui agora. Mas ninguém, por exemplo, nunca pensou em... Se eu tenho 200 empregados numa empresa, numa indústria, para poder entrar, né, na minha empresa todos os dias, por que alguns não chegam às 7, outros não chegam às 8 e outros não chegam às 9? Né? Evitando, inclusive, outros problemas como engarrafamentos, etc. e tal. Evitando acúmulos de pessoas nas estações de trens, de ônibus, de metrô, etc. e tal. Por que os nossos prazos, já que a digitalização viria para ajudar tudo isso e a nos dar uma qualidade de vida, por que não deu? Né? Não deu. Então a gente vai ter que ver, como é que a gente vai conduzir esses processos. E assim, uma coisa legal que eu queria partilhar com vocês, e não é porque eu sou conselheiro do CAL, é que assim, o boletim do CAL-BR, os arquitetos todos podem conferir aí, a edição de 15 de maio, traz aí, ó,
iniciativas dos arquitetos no que diz respeito ao combate ao coronavírus, tanto de arquitetos especialistas em sustentabilidade, arquitetura hospitalar, designers de interiores, arquitetura técnica, sabe? Tem se mobilizado bastante sobre isso. A gente vai tomar um baque econômico, mas é entender que, assim, não há falta de trabalho, há falta de contratos de trabalho. E aí tentar perceber o mercado, como é que ele pode se dirigir a isso, tanto na vida comum quanto na vida profissional, é o grande desafio que se interpõe agora e que sozinho seria motivo de uma live individualizada. Né? É verdade, é verdade. Você fala bem falado, assim, bem colocado, essa questão do repensar o dia a dia, né? Isso, apesar de toda a informática, de toda a tecnologia, né? A gente ficou muito mais sobrecarregado, o que não faz sentido, já que isso tudo veio para ajudar a gente, né? E eu acho que falta muito planejamento e organização. Eu acho que é uma das grandes bases de todo o nosso problema, como você diz. Por que não pode chegar uma equipe, chegar às 7, às outras 8, às outras 9, e cada um fazer sua parte, né? Então a gente vê, em tudo que a gente trabalha, as demandas são sempre urgentes. São sempre para ontem, e chega hoje, você já tem que entregar até o final do dia, e você não consegue criar um planejamento de rotina de vida. E aí você espreme tudo e faz. Que vida é essa que eu estou tendo, né? Então, nós como profissionais de projeto, mas no geral eu acho que todas as áreas e todas as profissões, né? Então, eu acho que fica muito essa mensagem aí de como rever tudo isso, porque esse é o reflexo o que a gente está passando, com certeza, é um reflexo de estilo de vida, né? Que não deu muito certo, né? Vai ter que repensar aí para ver como é que a gente revê. Temos 5 minutinhos ainda, aí tem uma perguntinha aqui que eu acho que é legal você responder. Uma pessoa pergunta, o Paulo pergunta, qual seria um perfil desejado para o campo de estágio na área de restauro? Você que tem aí essa experiência. Acho que seria legal, a gente só tem 5 minutinhos, aí você dá uma clareada nisso aí. Ó, Paulo, assim, eu tive a grande sorte de começar a estagiar com restauro. Eu passei mais de 2 anos estagiando com restauro antes da minha graduação e fui contratado pelo governo do estado na época para ser arquiteto e lidar com restauração por mais 5 anos ali, somente no instituto no qual eu trabalhava, tá? Inclusive, meu TCC, ele foi viabilizado, ele foi em restauro e foi viabilizado nessa época, né? Também, foi o primeiro TCC aí a entrar na linha a ser executado na época que eu fiz o TCC, tá? É bem verdade que eu sou meio pré-histórico, mas tudo bem. Eu acho que a questão, aquele aluno que se interessa por patrimônio, aquele aluno que gosta de história, aquele aluno que gosta de processos de desenho, ou mesmo aquele aluno que lida com tecnologia, mas gosta da parte histórica, gosta de tentar entender a cidade, as técnicas e os materiais, eu acho que esse é o perfil do estagiário para começar a lidar com essa área. Eu, quando era estagiário, eu tive a felicidade de ter pessoas como Consuelo Novaes Sampaio, Cid Teixeira, abrindo seus arquivos para que eu fizesse as pesquisas que eu gostaria de fazer e durante muito tempo me relacionei com eles. Né? A própria Consuelo me cita no livro lá de 50 anos de urbanização da cidade de Salvador. Acho que é manter o interesse sempre muito focado em arquitetura, a história da cidade e o que quer que venha aí pela frente, entendeu? No mais, eu fico à disposição de vocês, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre momento econômico, sobre o que é que se tem discutido nos fóruns do CAU em arquitetura. Legal. Paulo, e Legal. agradece. Ó, gente, tem o Instagram de Ernesto, Ernesto Carvalho 45, né, Ernesto? Ernesto Carvalho 45, né? Sim.
né? Deixa ele confirmar aqui. É Ernesto de Carvalho, 45, Ernesto e de tem o da Carvalho. Casa da Ponte, que é o Casa Underline da Underline Ponte. Acessem, Pronto. por favor, a gente está trazendo essas possibilidades para vocês. Legal, legal. Então, assim, bom, não tenho mais, só tenho mais 3 minutos. Quero te agradecer demais a disposição, vim falar aqui. A gente acabou mudando um pouquinho o assunto, mas acho que foi super interessante, principalmente essa área toda do seu trabalho, que é da arquitetura cemiterial também, esse trabalho todo, a parte de restauro, que é uma área que nem todo mundo tem acesso e nem todo mundo sabe como funciona. Então, acho que foi bem esclarecedor, né? Foi bem, muito obrigada, muito obrigada. Tá aqui, a Casa 500 está de portas abertas para você voltar e falar aí já de outros temas também. Então, vou esperar você falar alguma coisa aí, que vai demorar para chegar. Eu que agradeço, eu que agradeço aí a vocês, eu agradeço aí a Mila, estou aí à disposição. A próxima vez eu prometo uma conexão mais rápida aí para a gente poder conversar. A gente está com o efeito delay da Globo News aqui. Beleza. Então, obrigado, Mila, obrigado a todo mundo que assistiu e participou aí. Um grande abraço para vocês.